paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Esté, faço parte da Igreja Cristã Maranata, loteamento Jardim Rio Doce, e vim aqui, por meio desse vídeo, compartilhar um pouco com os irmãos e todos que vão assisti-lo, um pouquinho da minha experiência, que recentemente, no ano de 2023, eu tive com o Senhor, enquanto jovem, na presença de Deus. Próximo ao meu aniversário, no ano de 2023, durante a semana, no meu cotidiano, na minha rotina, eu tive um sonho. O Senhor me deu um sonho, e nesse sonho o Senhor mostrava alguns detalhes do sonho. Era acerca de um acidente. Eu via no sonho um acidente de trânsito que tinha ocorrido, e nesse acidente havia muitas pessoas desesperadas, aflitas ali naquele momento, e eu conseguia observar que eu estava também fazendo parte daquele momento, daquele acidente. Eu estava envolvida em um dos feridos, em uma das pessoas que estavam ali nesse momento também. E eu via que estava um cenário muito complicado, pessoas feridas, pessoas que estavam realmente em situação difícil ali devido à gravidade do acidente. Então, todo aquele momento, e eu conseguia observar bem toda a cena, eu conseguia ver nitidamente tudo aquilo que tinha acontecido. Então eu acordei, despertei daquele sonho e já acordei com aquela sensação ainda de aflição, daquele envolvimento emocional que o sonho me passou. E no decorrer da semana, eu coloquei diante de Deus esse sonho, ainda sentindo os mesmos sentimentos que eu senti no sonho, eu ainda permanecia sentindo ali, e porque era um sonho muito real, né? Foi algo muito real, e eu apresentei aquele sonho diante do Senhor. E quando, naquele momento que eu estava orando ao Senhor, eu coloquei diante de Deus aquele sonho, e pedi ao Senhor que o Senhor falasse comigo, que o Senhor me mostrasse se era algo, né, que o Senhor estava a me alertar, estava a me dizer, e deixei ali na dependência de Deus para que Deus falasse comigo durante a semana. E continuei realizando minhas atividades durante a semana, meu cotidiano. Quando se aproximou um pouco mais do meu aniversário, durante o dia eu ali estava realizando alguns afazeres em casa, e chegou em um determinado momento que Deus me mostrava que algo ali iria acontecer. Eu conseguia ver, né, nitidamente o mesmo sonho que eu tive naquele momento. Deus separou um tempo ali durante aquele dia que eu estava nos afazeres de casa e falou comigo e me mostrou a mesma cena, só que o Senhor me mostrava que as pessoas, né, que estavam ali a chegar na minha casa, elas voltavam muito tristes, elas voltavam ali preocupadas com aquela situação. E eu tive rapidamente esse momento em que o Senhor me mostrou, me detalhou esse cenário que estava acontecendo, em que eu via ali com os meus próprios olhos uma situação semelhante ao do sonho, mas que as pessoas chegavam na minha casa e elas voltavam muito tristes, muito triste. É como se elas tivessem recebido uma notícia muito difícil. E naquele momento eu tive aquele impacto, né, daquilo que o Senhor estava me mostrando, e continuei perguntando, indagando ao Senhor o que é que o Senhor estava, através dos sonhos, daquilo que o Senhor estava me mostrando, o que é que o Senhor queria falar comigo. E meditei ali na palavra do Senhor, na oração, perguntando ao Senhor. No mesmo dia, né, que eu tive esse momento com Deus, à noite, uma irmã que é da mesma igreja que a minha, só que em outro local, ela é de outra região,
entrou em contato comigo e perguntou se eu estava bem, se eu estava precisando de algo. E no final da nossa conversa, quando ela estava ali perguntando, né, sobre o meu dia a dia, se eu precisava, né, de uma assistência de algo, eu perguntei à irmã se o Senhor havia falado algo com ela. E ela me disse: Esté, eu entrei em contato com você porque nessa noite o Senhor me mostrou que um acidente de carro iria acontecer e que seria fatal. Seria algo contra a sua vida. Você estava envolvida naquele acidente e eu vi que era fatal. Você acabava ali falecendo naquele acidente e era algo muito difícil. As pessoas ali chegavam e voltavam tristes. E quando a irmã entrou em contato comigo e me trouxe ali o que o Senhor havia falado para ela, ela não sabia de nada, não sabia do meu sonho, ela não sabia o que o Senhor tinha falado comigo naquele dia, ninguém sabia, eu não tinha compartilhado com ninguém. E ela à noite entrou em contato porque Deus havia falado com ela sobre aquele momento que ela teve ali com o Senhor e mostrou para ela. E então, através desse momento, ela entrou, falou comigo e me explicou e disse que estava em oração pela minha vida. E ali naquele momento eu senti ali a presença do Espírito Santo de Deus e orei ao Senhor, comecei a buscar ao Senhor. Então, após esse momento em que a irmã me contou toda essa experiência, eu glorifiquei o nome do Senhor, porque eu sabia que o Deus que criou todas as coisas, o meu Deus, o dono da minha alma, estava cuidando de mim, me alertando, me livrando, me guardando com as suas mãos poderosas, seu doce amor, sua doce voz. E eu obedeci ali a voz do Senhor, ouvi ali a voz do Senhor. Então, no outro dia, que era o dia do meu aniversário, eu iria precisar sair para resolver algumas coisas do aniversário e eu tinha, diante da minha programação, eu tinha alinhado que eu iria dirigindo, né, até o local onde eu iria resolver as coisas do aniversário, junto com um familiar meu, mas surgiu uma emergência e esse familiar meu não pôde me acompanhar. Então, na minha programação, eu iria até esse local sozinha, dirigindo, para resolver essas questões do aniversário. Mas ali a irmã me falou: Esther, não vá, porque o Senhor tem um grande livramento para a sua vida. Então Deus tocou profundamente no meu coração, me trouxe esse alerta, mediante a tudo que Ele me falou durante a semana, através do sonho, usando ali a vida da irmã, que o Senhor tinha esse livramento para me dar. Então eu obedeci a voz do Senhor e não fui resolver, né, essas questões do meu aniversário. E naquele momento, então, quando estava próximo do horário ali que eu iria, né, ali para resolver, né, esses detalhes, eu estava com a minha tia e com alguns familiares que estávamos ali resolvendo algumas outras coisas em nosso lar. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus, às 3:30 da tarde, que era exatamente o horário que eu havia marcado de sair para resolver esse compromisso, esses detalhes. Como eu havia desistido, então não tinha ido, mas era às 3:30 da tarde, o Espírito Santo de Deus me visitou. E o Espírito Santo de Deus me disse assim: esse horário, exatamente agora, seria o fim para muitos, né, ali, fisicamente falando, porque espiritualmente não é o nosso fim, mas fisicamente, o Espírito Santo de Deus disse ali: nesse momento seria o horário da sua morte, mas eu sou o Deus da sua vida e eu estarei te livrando. E naquele momento eu senti
senti o que o Senhor precisava que eu sentisse naquele momento, que o Senhor separou para que eu sentisse. Realmente eu senti ali em meu coração que o grande livramento, o grande amor do Senhor me envolvendo naquele momento, que seria naquele instante a minha morte, se transformou a minha vida, porque eu tenho um Deus que tudo pode, que pode fazer infinitamente mais, e a minha vida está nas mãos dele, as decisões da minha vida estão nas mãos dele. Então, naquele momento, o Senhor me fez sentir sim, o que eu iria enfrentar, o sentimento. Então, foi algo muito profundo. Eu não consigo nem descrever em palavras qual foi o sentimento, mas era algo que me mostrava ali claramente que eu estaria naquele momento finalizando ali os meus dias, mas aprove ao Senhor me livrar, me guardar, e foi uma experiência muito profunda, algo que eu nunca vou me esquecer. Senti o sentimento ali como que da morte, mas que o Senhor trouxe ali toda a vida, porque Ele é o Deus da vida. E eu ali ainda envolvida em tudo aquilo, em toda aquela experiência com o Senhor Deus, e ouvindo ali a voz do Senhor, o Senhor começou a reafirmar no meu coração: eu sou o Deus da tua vida, sou eu que te cuido. A dependência, Deus, só estar aqui porque o Senhor permitiu. Eu estar viva porque o Senhor permitiu. Então foi um momento maravilhoso. Naquele momento eu senti a minha morte, mas o Senhor veio e me mostrou a vida em abundância, o livramento, o amor do Senhor. E ali eu creio que foi mais um passo para o aperfeiçoamento da minha vida, da minha intimidade com o Senhor. Cada fase que nós vivemos em nossa vida é um aperfeiçoamento espiritual, em que Deus nos molda, nos trata, nos mostra, muitas vezes visualmente, mas muitas vezes também livramentos que nem a gente consegue ver, mas que o Senhor está ao nosso lado. Então foi uma experiência muito marcante. À noite estava eu no meu aniversário, glorificando ao Senhor, orando, agradecendo a Deus, contando a minha experiência, né, o livramento que o Senhor mostrou e não permitiu que eu fosse até aquele momento ali, e o Senhor me deu essa bênção, né, que jamais eu poderei expressar, né, através de palavras, somente o nosso Deus, né. E eu separei aqui um texto que diz justamente Jeremias capítulo 17, versículo 7, diz assim: mas bendito é o homem que confia em mim, aquele que tem fé em mim, tem fé no Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, pois continua a frutificar. O nosso Deus é aquele que confia no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor, porque está assegurado em uma rocha eterna, firmado em uma rocha eterna, e sabe que o qual esse Deus a quem confia permanece fiel. É o Deus que não nos faz titubear em meio ao caminho. É o Deus que nos planta, que nos faz frutificar em amor, em bênçãos e em salvação. Então, tudo que nós vivemos, o nosso fruto ao Senhor é bênçãos de salvação. É o testemunho vivo do que significa o Evangelho de Deus. Está próximo, está perto às águas tranquilas, e são como uma árvore que não murcha, mas que em meio à seca, em meio à dificuldade, as suas folhas permanecem verdes, ou seja, existe vida. Quando as árvores estão ali verdes é porque existe vida. Quando elas estão frutificando, existe vida. Elas emanam a vida
que vem e provém do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque em meio ao deserto nós nos mantemos frutificando. Em meio a esse mundo difícil, as dificuldades, as tribulações, o desespero, nós nos permanecemos frutificando, vivos, trazendo e honrando a glória que é do Senhor. Então, em meio à dificuldade, existe um Deus que nos guarda e que nos mantém vivos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e a paz do Senhor Jesus.